Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Janete. Agora sim eu tô vendo o pessoal. Bom dia, Solange. Bom dia, Nide. Eu acho que é a Marli que entrou ali. A foto mudou. Já vai compartilhando pra gente começar logo. É a Marli. Paz do Senhor, pastora. Bom dia. Olha, meu amor, tá me assistindo lá do hospital. Glória a Deus. Salete. Ah, é a Salete. Pai, Salete, tudo bem? Vai compartilhando aí, segundos a gente já começa, que hoje nós temos muitos versículos. Vou te dar uns segundinhos aí. Hoje tá chovendo, graças a Deus. Eu li que no Brasil todo a falta de chuva pode ocasionar, não é isso? Racionamento de energia? Ah, tem que orar, né, para Jesus. Até para isso a gente tem que orar, viu? Orar para Jesus abrir os céus, encher as bacias, para que a gente não venha ter falta de água nem de luz, né? É muito ruim esse negócio de racionamento de água. Quem já passou por isso sabe como que é ruim. Vamos abençoar nossa terra, gente. Vamos abençoar nossa terra. Já? Vamos lá? Nós vamos dar continuidade hoje. Amém. Paz. Vamos dar continuidade hoje a Mateus, no capítulo 13, a parte 2, que vai do versículo 24 em diante. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você ore em especial hoje pelo meu sogro, que está ali no hospital fazendo um tratamento. Eu vou para lá daqui a pouco, para que Jesus visite ele e ele possa vir logo para casa, em nome de Jesus. Amém. Que chova aí, Salete, em nome de Jesus, que chova aí também. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos nessa manhã te agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, com saúde, Pai. Apesar dos pesares, nós te agradecemos por todas as coisas e nós sabemos que o Senhor sempre está perto dos que sofrem. Está escrito isso, o Senhor está perto dos que sofrem. E eu quero clamar em especial nesse dia que o Senhor esteja perto dessa pessoa, Senhor, que está aqui comigo cedo, está passando por algum problema, Senhor, que tem causado angústia, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor visite o coração dessa pessoa nessa hora. Que o Senhor transborde sobre ela a tua paz, ó Deus, e que ela possa, Senhor, ser renovada pelo poder da tua palavra, ser transformada, ser muito mais fortalecida, Pai, pelo poder da tua palavra e da presença do teu Espírito Santo. Toma, Senhor, meu sogro que está ali no hospital, coloca a tua mão. Nós te louvamos por todos os recursos médicos que possuímos, ó Pai. Senhor, te louvamos por todo o conhecimento médico que temos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor faz o que ninguém pode fazer, que o Senhor vê onde ninguém vê. Então cuida, põe tua mão, Senhor, sobre a vida do meu sogro, sobre aqueles doentes que estão ali no mesmo quarto, Senhor, de hospital. Põe tua mão, Senhor, faz tua obra, Senhor, salva, liberta, cura, Jesus, transforma, Senhor, a vida daquele jovem, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, abençoa nosso dia, nossa casa, nossa família e Espírito Santo nos revela a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A partir do versículo 24, diz assim:
Jesus continua contando parábolas para a multidão que o seguia. Bom dia, Rita. A Rita ontem fez um café gostoso para mim. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Só explicando, que eu estou vendo que tem pessoas que não estavam nas últimas lives conosco, que Jesus usava muito de parábolas para falar com a multidão. Ontem nós lemos a parábola do semeador. Ele falou com toda a multidão, mas explicou a parábola apenas para os discípulos em particular. E Jesus continua contando mais parábolas à multidão para explicar para elas como que será o reino, como que é o reino dos céus. Usando uma linguagem ali muito terrena, exemplos muito cotidianos e rotineiros, Jesus explica a respeito do reino dos céus para a multidão. Então ele está dizendo aqui que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente no seu campo. Imagina um fazendeiro que tem um campo grande e semeia a semente na terra. E ele disse assim: dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Para quem não sabe, o joio é uma planta de aparência muito semelhante ao trigo, mas o trigo é útil, o joio é praga, tá? O joio não serve para nada. Sabe aquela erva daninha que cresce no meio do seu campo, da sua horta, do seu jardim, que você vai lá e arranca e descarta, porque não serve para nada? Serve às vezes só para sugar a energia da terra? Pois é, o joio é essa planta, mas de aspecto muito semelhante ao trigo. Então Jesus está dizendo: o dono do campo semeou a boa semente, mas de noite, sem que ele visse, o seu inimigo veio e semeou o trigo junto. Mas não se percebeu. Apenas quando a planta começou a germinar, começou a brotar, é que perceberam que havia joio junto. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Porque tem joio, então. E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não se arranque também o trigo junto com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, que é a mesma coisa que colheita, tá? Direi aos ceifeiros: colham primeiro o joio e amarrem-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntam no meu celeiro. Então aqui é a primeira parábola, a partir do 31 ele já vai começar a outra. Então quando Jesus começa a falar de trigo na Bíblia, né, você vai ver que ele usa umas nomenclaturas em relacionado, por exemplo, à árvore. Ele está falando de pessoas. Quando a árvore não dá fruto, ele está falando de pessoas, né? Quando ele está falando de trigo, ele está falando também do povo dele, né? Então Jesus está querendo dizer o que com essa parábola? Ele vai explicar mais na frente. Acho que eu vou deixar até para falar mais na frente, para não repetir tudo de novo, tá? Tá, vou explicar mais lá na frente. Vamos para o 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Eu, particularmente, nunca vi um grão de mostarda, né? Mas para quem quiser fazer uma pesquisa aí depois na internet, diz que é uma semente muito pequenininha, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Eu já vi uma imagem de uma mostardeira que fala? Não sei dizer, mas é de um pé de mostarda. Eu já vi na internet, mas a semente eu não vi. Cresce de forma que se aninha assim e aquela coisa fica gigantesca, como se fosse um grande arbusto. Você pensa, como que de uma semente tão pequena pode nascer uma planta tão grande?
E Jesus disse: os pássaros vêm e fazem ninho nos seus ramos. Então, o reino dos céus é semelhante a isso. Ou seja, o reino dos céus se torna visível. Ninguém dava nada por aquela sementinha. Eu acho interessante que já se levantou ao longo da história da humanidade pessoas que diziam que o cristianismo estava fadado ao fracasso, né? E à inexistência. Quando você estuda mesmo a história, você vai ver que o comunismo, e aqui não é implicância não, tá? Isso é história. Que o comunismo, ele praticamente, a intenção dele era destruir, uma das intenções, né? Era destruir o cristianismo. Então, os países por onde o comunismo passou, foi assim, devastador para o cristianismo. Como exemplo, a Europa, né? Qualquer cristão que sai do Brasil e vai para a Europa, sente uma diferença espiritual muito grande. Em nome das liberdades e da ciência, né? E dos novos costumes da humanidade, as pessoas vão abandonando a fé. Mas o comunismo, ele contribuiu muito para isso. Então, assim, existem pessoas que já disseram que o cristianismo estava fadado ao fracasso. Bom dia! Ó, tem gente nova ali na live. E aí, nunca acabou. Muito pelo contrário. O reino de Deus, ele só cresceu. Imagina que que você está recebendo a semente da palavra de Deus dentro do seu coração e Jesus está fazendo aquela transformação. Lembra lá da sua conversão? Se você é um novo convertido, você vai entender agora. Mas se você já tem tempo de convertido, você vai entender o que eu estou falando. Quando a palavra chega, quando Jesus chega na sua vida, no seu coração, meu Deus, é um turbilhão de coisas aqui dentro. E você literalmente fica apaixonado. Ontem a Rita estava falando para mim, né? O quanto ela está apaixonada por Jesus, está fazendo tudo para Jesus com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer. Então você tem prazer de falar de Jesus, você tem prazer de testemunhar, você tem prazer de orar, você tem prazer de estar na presença de Deus. Ela disse assim, ó pastora, quando chega meu horário, meu compromisso de ir para o culto, eu não quero nem saber de visita, é meu compromisso do dia. Então, assim, você sempre está priorizando Deus e aquilo vai crescendo dentro de você e você já vai contando para o vizinho e você já vai contando para o parente, você já vai testemunhando, né? Igual eu ouvi a Lena falar ontem, mostrando os exames que ela tinha sido curada dos caroços no seio, depois que o meu esposo orou por ela. E ela alegre, feliz, testemunhando, e o reino vai crescendo. Então, uma semente que se lança do reino de Deus no coração de alguém, isso gera, assim, isso vira um crescimento tão grande. Essa palavra vai se espalhando, a salvação vai se espalhando, a transformação nas vidas vai se espalhando. E Jesus está querendo dizer isso, que o reino de Deus, ele vai crescendo dentro do homem, ele vai crescendo. E aí, quem diria, né, quem dizia que o cristianismo estava fadado ao fracasso e à inexistência, caiu do cavalo. Essas pessoas passaram, essas pessoas morreram, e Jesus continua salvando muito mais, curando muito mais, libertando muito mais. É óbvio que a gente está vivendo tempos cada dia mais difíceis, então muitas pessoas também estão abandonando a fé. Mas o reino está crescendo. O reino está crescendo. Então, é como se fosse uma pequena semente, mas que vira uma grande árvore. Assim é o reino de Deus, né? 33, ele começa outra parábola. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Então, o que eu falei, né? Jesus só usava parábolas para falar com o povo. Mesma coisa, uma pequena quantidade de fermento, muito pequena, colocada numa massa de bolo, ele está dizendo o quê? Faz crescer, faz levedar toda a massa. Então, Jesus comparou também o reino de Deus a isso. 35. E por que Jesus falava através de parábolas? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, aqui mais uma vez a gente vê a expressão, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Como eu falei,
A vinda de Jesus foi predita pelos profetas, já tinha sido anunciada. O que ele faria, como ele faria, muita coisa já havia sido profetizada. Então, Jesus falar em parábolas para a multidão também era cumprimento de profecias. É isso que está dizendo no 35. 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, lembrando que aquele estava em Nazaré, na sua cidade. Na cidade onde ele cresceu, não onde ele nasceu. E chegando-se os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, aqui que eu falei que ele vai explicar, né? E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é quem, gente? Pode ver que sempre na Bíblia está com F, né? A letra maiúscula. É Jesus. Então, ele se referia a si mesmo como Filho do Homem, tá? Então, ele está dizendo, quem semeia é o Filho do Homem, ou seja, eu sou o semeador. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e joio, os filhos do maligno. Então, Jesus está falando, eu sou o semeador, eu estou lançando a boa semente, que é o trigo. Mas existe uma outra semente, que é joio, que é maligna. Essa outra semente está sendo lançada no mesmo campo e elas estão crescendo juntas. 39. O inimigo que semeou é o diabo. Olha aqui, Jesus sendo muito claro. O diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Opa, Jesus falava de fim do mundo? Falava. Existe fim do mundo, pastor? Ó, Jesus está falando aqui, ó. A ceifa é o fim do mundo. Ou, como você vai ouvir em outras expressões, a grande colheita, né? E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você percebe que desde que a gente começou a ler Mateus no Novo Testamento, Jesus está falando de condenação eterna, de lugar de pranto, de ranger de dente, de inimigo, de diabo. Ele vai, ensina um princípio, ele dá uma exortação e ele fala assim, olha, no grande dia, no dia do juízo, e aqui ele fala no fim do mundo. Então, Jesus foi alguém que falou muito sobre condenação eterna, sobre castigo eterno, sobre fim do mundo. Ninguém fala muito de um assunto se não é importante. Se Jesus enfatizou muito isso, é justamente porque ele quer que a gente seja o trigo e não o joio. Então, o homem tinha o campo e aí o inimigo veio e semeou uma semente ruim. Como as plantas eram parecidas, cresceram as duas juntas. E aí os empregados disseram, podemos arrancar então a planta ruim? E Jesus ensinando disse não, porque quando você puxar o joio da terra, pode ser que você arranque junto o trigo. Deixa quieto, deixa crescer junto, porque no dia da ceifa, ou seja, no dia da colheita, no dia do fim do mundo, os anjos farão separação. E ele disse, ele foi muito claro em dizer, a boa semente são os filhos do reino, o joio são filhos do maligno. Então, pastora, quer dizer que existem filhos do reino crescendo junto com os filhos do maligno, na mesma terra, no mesmo campo? Tem. Ah, mas, poxa, dentro da igreja tem alguns irmãos que cometem escândalos. Pois é, esse é o joio que está crescendo junto com o trigo. E a vontade da gente não é arrancar, porque não devia estar crescendo junto. Não devia estar trazendo dano. Às vezes traz dano para o trigo, está sugando a energia da terra, está ocupando o mesmo espaço. Não deveria estar ali. Vai dar trabalho na colheita. Vai dar trabalho para irrigar, para tudo, para nutrir o solo. O joio está ali junto. Mas Jesus ensinou, não arranca não. Não arranca não para que não se perca o trigo.
E eu gosto dessa passagem, eu gosto muito dessa passagem, porque depois que eu entendi isso, não é que a gente tem um sentimento de justiceira. Cada um tem um sentimento de justiça ali dentro do homem, né? A gente quer ver a coisa acontecer. Mas eu consegui lidar melhor com os escândalos em relação à minha fé. Para me resguardar, para me proteger, para não me fazer desanimar, chutar o balde, né? Desistir de congregar, desistir de estar em comunhão, desistir de estar entre as pessoas. Eu já tenho 20 anos de fé, meu esposo tem mais que eu, então a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa. Quando eu entendo que Jesus está dizendo assim, vai crescer junto, deixa crescer junto, eu estou entendendo que eu não estou imune a conviver com o maligno, com pessoas que são malignas, com pessoas que praticam iniquidade, com pessoas que geram escândalo, mesmo dentro do mesmo ambiente de fé. Jesus está falando, é no mesmo campo, é na mesma terra que está plantado um, está crescendo o outro ali colado. Então eu aprendi que eu não posso evitar esse tipo de coisa. Eu não posso. Então, se eu não posso evitar, o que eu posso fazer? Eu tenho que preservar a minha fé e aprender a lidar com essas situações de acordo com o que a Bíblia me ensina. Eu tenho que me comportar diante disso de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu tenho que falar para quem é maligno, pratica iniquidade, cresce junto comigo, aquilo que a Bíblia ensina que eu tenho que dizer. Então, tem situações que você não evita, mas você aprende a lidar. E você se preserva. Você guarda a sua fé, você se guarda. Entende? É aquela coisa assim, quando você tenta arrancar por si só, na força do seu braço justiceiro, né? Algum tipo de joio do meio da congregação, você já viu que às vezes o dano é muito grande? Até para o trigo, coitado, que não tinha culpa nenhuma, até para as pessoas que estavam lá, você já viu que às vezes causa um dano muito grande? Então é esse dano que Jesus está falando assim, ó, não deixa crescer junto, vai crescer junto. Eu é que vou fazer essa separação naquele grande dia. Então, por isso que a gente diz assim, ó, cada um cuide da sua vida. Cada um cuide da sua vida de fé. Não dê escândalo você. Se o outro dá escândalo, ele vai prestar conta diante de Deus. Agora, o fato de eu falar cuide da sua vida também quer dizer que você não precisa se posicionar diante daquilo que é errado? Não, você precisa se posicionar. Porque lá na frente nós vamos ler, eu não sei quem fala isso, às vezes eu sou ruim de gravar um nome, mas alguém fala assim, que é até necessário que os escândalos aconteçam para aqueles que são justos, os puros, se manifestem. Então é na hora que a coisa ali está ruim mesmo que você vai ver quem serve e quem não serve, quem é e quem não é. Então essas coisas vão acontecer e você precisa se manifestar como? Você precisa se manifestar como um cristão, como alguém que é fiel à palavra de Deus. Então você não tem que concordar com tudo, você não tem que aceitar tudo, é isso que a palavra está dizendo. Mas não é você que arranca. Você não é o responsável por arrancar. E pode ser que você vai ter que conviver com o joio muito tempo. Pode ser que estar perto do joio também te cause algum desconforto, vou usar essa palavra, mas não é você que arranca, tá? Então, depois que eu aprendi isso, eu entendi que esse papel não é meu e que eu tenho que sim me manifestar como alguém que vive a verdade, que não tem comunhão com as trevas, mas eu não posso arrancar. Quem está entendendo, diz amém. Diz amém aí, escreve aí. Esse papel de arrancar não é meu, não é seu. Mas seja luz, mas seja sal, mas não tenha comunhão com as trevas. Mas entenda que esse tipo de coisa você não vai poder evitar na sua vida. Amém? Então aprenda a lidar com essas coisas de acordo com o que a palavra ensina. 44. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então Jesus está falando, existe uma terra e um homem achou um tesouro nessa terra. E é algo tão valioso que ele resolveu se desfazer de tudo que ele tem só para comprar aquela terra por causa daquele tesouro.
Então Jesus está falando assim, ó, quando você encontra, né, o reino, quando você encontra Jesus, quando você encontra o Espírito Santo, isso se torna tão mais valioso que as outras coisas têm um valor muito menor. E você se dispõe até a se desfazer das outras coisas só para obter Jesus, o Espírito Santo e o reino. Por isso que a paz da Débora. Amém. Que você também tenha um dia abençoado. Por isso que você, quando vem para Jesus, tem coisas que estavam no seu coração que você se desfaz, ou que hábitos que você deixa, e as pessoas do mundo pensam assim, né? Ah, mas eu vou ser crente, eu vou deixar disso, daquilo. Elas não entendem que aquilo que você encontrou hoje é tão mais valioso, é tão mais gostoso, é tão mais precioso, é tão mais acalentador, é a presença de Deus, sabe? É aquilo que queima no seu coração, que as outras coisas se tornam sem valor. Entendeu? Então ele está dizendo assim, o homem vende tudo, só por causa do tesouro que está no campo. Você se desfaz do que tiver que se desfazer só por causa da presença do Espírito Santo. E isso é primeiro amor. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que fala assim, fulano aceitou Jesus, ficou doido, né? Tem gente do mundo que fala, ficou doido. Mas não é doido, não. É ter essa consciência de, meu Deus, o que eu tenho agora é tão mais precioso que a sua vida inteira é transformada. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca por boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tem e a compra. Aí Jesus faz outra comparação também, um negociante. Então, sim, se ele achar uma pérola de maior valor, ele vende as outras por causa daquela. É isso. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. Circula aí, ó, toda a qualidade de peixe. Você não escolhe o que vem na rede, você lança. E aí vai vir tudo quanto é tipo de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins lançam fora. Lembra que a gente acabou de falar do joio e do trigo? Então, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui, ó. Nessa mesma rede vai vir peixe bom, peixe ruim. Mas na hora de fazer a separação, a gente fica só com os bons e os maus a gente lança fora. A mesma explicação. Porém, com uma ilustração diferente. Que eu falei, Jesus usa as parábolas, que são para fazer o povo entender, né? Assim, uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos, separarão os maus dos justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, só no mesmo capítulo, até aqui, Jesus já repetiu isso 2 vezes. Eu vi uma frase ontem no meu Facebook dizendo assim que o pior tipo de crente é aquele que ameaça as pessoas com a ira de Deus, né? E eu fiquei refletindo naquilo ali, porque essa pessoa que postou não tem a mesma fé que nós temos, talvez não tenha o mesmo tipo de conhecimento das escrituras, né? De entendimento. E aí eu entendo que realmente tem um tipo de crente chato, que tudo pra ele é Deus vai te punir, Deus vai te mandar pro inferno, né? Não tem uns que são assim? Que é uma coisa assim exagerada. Ele não é temperado, ele não tem o sal na medida certa, ele é salgado demais, às vezes fica intragável. Mas eu também entendi, quando eu li essa frase, que as pessoas não gostam de ser confrontadas nos seus erros em relação ao que a palavra diz, tá? Eu não estou chegando para apontar erro na vida de ninguém porque eu estou julgando. Não, mas existem coisas que a palavra diz que é pecado, que é errado e que Deus não abençoa e que ficarão de fora do céu. Se você for lá em Apocalipse, você vai ler uma lista. Se você vai lá em Gálatas, se eu não me engano, você vai ler uma lista também de coisas que a gente não tem que praticar mais. Então, quando você confronta alguém nesse sentido, você tem que explicar o que Jesus explicou aqui, ó. Ficarão de fora. Serão lançados na fornalha de fogo e é um lugar de choro e de ranger de dente. E aí, não é ameaçar ninguém com a ira de Deus, é simplesmente você ser transparente naquilo que a Escritura diz.
Algumas pessoas vão aceitar? Não. Outras pessoas vão receber e vão temer, mas outras não vão aceitar. E aí elas vão dizer, fica ameaçando a gente com esse negócio de ira de Deus. Pois é, mas Jesus está falando disso aqui, ó. Tem que ter temor, gente, temor. E 51, disse-lhe Jesus, vocês entendem todas essas coisas? E os discípulos disseram, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas palavras, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem a sabedoria e essas maravilhas? Esse não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se em Jesus. Porém, ele lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então eu disse que Jesus está em Nazaré. E as pessoas se maravilhavam dele ensinando todas essas coisas e de tudo que ele fazia. As pessoas diziam assim, uau, mas a gente conhece ele. Ele é o filho da Maria, do José. Ele é o irmão do fulano, ciclano. Ele tem irmãs aqui, ele cresceu aqui. Ele é o carpinteiro. Da onde que veio tudo isso? Que sabedoria é essa? Como é que ele faz essas coisas? E aí a Bíblia diz que não creram muito nele, né? E lá no 58, eu circulo esse versículo, viu? Porque ele é resposta para situações onde Jesus também não faz. É uma das respostas, né? Não é a resposta só. Mas ele também é uma das explicações porque que às vezes Jesus não faz muitas maravilhas ou muitos milagres em algum lugar. Quando Jesus não é honrado, como ele não estava sendo honrado na sua terra, porque todo mundo dizia, nós conhecemos ele, nós vimos esse menino crescer, quem que é ele, né? Então, assim, ele foi olhado de forma desprezível, assim, foi desprezado, né? Não foi honrado, não teve crédito. Então, aí está escrito, ó, ele não fez ali muitas maravilhas. Por quê? Qual o motivo? Por causa da incredulidade deles. Então, às vezes Deus deixa de fazer maravilhas na vida de uma pessoa ou num ambiente se ele não é honrado, se houver incredulidade. A incredulidade nos rouba a bênção. Olha isso. Jesus bate muito em cima da incredulidade. Então, é isso que ele está falando aqui. E a gente usa muito esse versículo para dizer que às vezes dentro da nossa casa, né? Quando a gente está pregando para alguém da nossa família, as pessoas não dão muito crédito para a gente. A pessoa às vezes crê mais no de fora do que na gente, né? Aí a gente fala, não tem profeta sem honra, com honra na sua terra, né? E é isso, às vezes Deus vai ter que levantar alguém de fora. Eu já orei muito nesse sentido. Eu dizia assim, Senhor, fulano é da minha família, e quando eu falo, ele não me dá muito crédito, não quer ouvir, porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, né? Então, tipo assim, quem que é você? Mas então levanta alguém de fora, levanta um irmão de fora, levanta alguém cheio do Espírito Santo, fala, usa, faz de boa companhia, entendeu? Tira as más companhias e eu começo a orar. Então, assim, se não me der crédito, mas Deus vai levantar alguém lá fora também, para quem essa pessoa vai dar crédito. Só que o problema é que nessa incredulidade, nessa desonra, muita gente deixa de ser abençoada. Não é verdade? Então, esses versículos que nós lemos agora foram muitas parábolas, Jesus explicando a respeito do que é o reino de Deus. E que a gente fique com isso, né? Os dois ensinamentos que a gente mais tira de lição daqui é Jesus falando sobre joio e trigo, sobre todo tipo de peixe, que a gente vai ter que conviver uns com os outros, né? Mas que é ele que vai fazer a separação naquele grande dia. E também ele fala assim de se desfazer de tudo que tem para obter algo mais valioso, que é o reino de Deus. Eu acredito que todos nós aqui, agora nesse momento, que estão ao vivo, somos pessoas que já têm algum tempo de caminhada cristã, já tem história para contar, né?
Então, eu sei que você já deve ter convivido com muito joio. Eu espero que você não tenha sido, mas se você foi joio algum dia, eu espero que hoje você seja trigo, né? Tenha se convertido. A gente vai deixando as coisas velhas para o passado, as coisas vazias para o passado e virando trigo, né? Porque o joio Jesus vai arrancar. Aquilo que ele não semeou, entenda, aquilo que ele não semeou, ele vai arrancar. E a gente tem que aprender a conviver. Entender isso é o que eu expliquei, me trouxe mais maturidade para lidar com essas coisas, mais paciência e mais temor de entender que esse papel não é meu. E preservar o que eu tenho de mais valioso, que é o Espírito Santo, me faz abrir mão de outras coisas que são menos valiosas, mas o reino de céus tem mais valor no nosso coração. Então, eu deixo essa palavra para você. Eu não sei se você está convivendo com algum tipo de joio, mas seja fortalecido. Aprenda a lidar com o joio segundo o que a Escritura ensina. E não é você que tem que arrancar. E olha, se desfaça de tudo que você tiver que desfazer. Às vezes Jesus já está fazendo um limpa na sua vida, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, tirando coisas que não agregam, tirando coisas que te roubam a presença de Deus. Deixa para lá, abra mão, se lança assim com liberdade, com vontade nos braços do Espírito Santo. Deixa Ele te moldar, porque o que Ele tem para te dar é muito mais precioso. É muito mais precioso. Que Jesus abençoe seu dia, que você fique na paz do Senhor, que Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua família e te dê vitória. Eu vou sair para o hospital agora e você não esqueça de orar por nós também, porque nós precisamos. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.